Pessoal, graça e paz, vamos aqui voltar ao devocional. Não estou gravando mais com o microfone. O meu microfone, ele faleceu, ok? Eu espero que ele tenha só desmaiado, vou mandar para o conserto. Tentei arrumar, não consegui, agora estou aqui com essa lapela e a qualidade não vai ser tão boa, mas vamos lá. O que importa é o conteúdo. Nós falamos na última lição, nós estávamos falando sobre o propósito eterno de Deus. E na próxima, na lição 3, nós vamos falar conforme o caráter de Cristo. Se prepare que isso é extraordinário. Sobre essa questão de Cristo em nós, a esperança da glória e também do mover do caráter de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos aqui, na parte 2 que nós vamos falar, o problema do pecado e a obra na cruz. O pecado ele vai trazer um problema sério para o ser humano, por quê? Porque o ser humano vai se tornar distanciado de Deus. Com esse distanciamento, nós não poderíamos retornar ao lugar de origem, para o qual Deus nos criou. Então, nesse tempo, nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar de um redentor. E aí, qual o problema do pecado, basicamente? Uma coisa que é importante nós entendermos é que o pecado, Deus não estava ignorante a respeito do pecado. Então, por exemplo, Deus não sabia que o ser humano ia pecar. É claro que sabia. Mas então se Deus sabia que o ser humano ia pecar, então por que Deus criou o homem? Vamos confundir um pouco mais a sua cabeça. Se Deus sabia que o ser humano ia pecar, por que ele criou Lúcifer? Porque Lúcifer, ele tentou o ser humano para que o ser humano caísse. Aqui entra a questão também da liberdade. Deus, para criar seres livres, ele precisa da opção. Imagina que eu crio você, coloco você dentro de um cômodo, só existe uma porta naquele cômodo, e eu falo assim, então, agora você pode sair por onde você quiser. Você vai falar o quê? Você está sendo hipócrita, você está sendo mentiroso, porque eu não tenho liberdade de escolha, porque eu não tenho opções de escolha. Então, eu entendo pelas Sagradas Escrituras que Deus ele também abre uma possibilidade para o ser humano. Deus traz muitos benefícios, muitos frutos, milhares de frutos ali para que o ser humano pudesse se alimentar dele, mas ele vai proibir um só, e adivinha qual que o ser humano vai ir até ele. E o pior, né? Ali vai dizer que o fruto era aprazível para dar conhecimento, e a tentação que o diabo vai trazer é a seguinte, você vai se tornar como Deus. E é interessante porque o ser humano já era a imagem e semelhança de Deus. Mas isso traz a ideia do engano que o inimigo traz sobre as nossas vidas. Então vamos lá, quero falar sobre 4 consequências do pecado, consequências diretas do pecado sobre a nossa vida. A primeira, o afastamento de Deus, certo? Temos um texto que se encontra em Isaías 59:2 e ele vai dizer o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então significa o quê? Que Deus ele não está distante, mas o pecado ele serve como uma barreira entre o ser humano e Deus. Deus ele é bom, Deus ele é perfeito e ele não pode contemplar o pecado. Prova disso é que quando Jesus estava ali na cruz, eu entendo da seguinte maneira, que Jesus ele não mente, então ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus ele desampara Jesus naquela hora? Porque Jesus naquela hora ele personificava o pecado. Então quando a serpente de bronze foi construída no deserto, foi edificada no deserto, aí você fala assim, nossa, mas quem olhava para aquela serpente, Neustan, era curado. Está passando um trem aqui, esse microfone vai captar o som. Vou fazer uma pausa. Neustan foi levantado no deserto. E Neustan é uma serpente de bronze. E a serpente é o símbolo do próprio diabo. Isso já tipificava de alguma forma o que Jesus vai falar lá em João. Ele vai dizer o seguinte, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. Porque quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então Jesus está dizendo o quê? Assim como a serpente foi levantada naquele madeiro, assim também eu vou ser levantado. Só que quando eu for levantado da terra, eu, que sou santo e perfeito, vou me tornar um símbolo maior do pecado, porque eu vou tomar sobre mim todo o pecado do mundo. O pecado estava sobre Cristo. Cristo levou sobre si. Jesus não pegou o pecado e jogou fora, ele pegou e jogou dentro de si. Então naquela hora que Jesus não somente tinha, vamos dizer assim, o pecado, mas todo o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira como? Levando sobre si. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz, Isaías 53, estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, foi pela graça, mas não foi de graça, foi um preço muito alto que foi pago. Então quando nós olhamos isso, nós entendemos que o pecado, assim como Deus olha para Jesus ali e vê todo o pecado em um único lugar, Deus se afasta, Deus não olha mais para aquilo, para Jesus naquela hora, porque Jesus não era só ali um pecado ou dois ali, tinha todo o pecado da humanidade sendo jogado sobre ele. E aí o Senhor, Deus, o Pai,
vira o rosto para não contemplar o pecado, e ele se afasta e Jesus morre dizendo que está consumado, está pago. Então, Isaías 59:2 vai dizer exatamente isso, que o pecado é uma espécie de muro que nos separa de Deus. Se não separou o próprio Filho, se separou o próprio Filho de Deus, que dirá nós? Então, por isso, nós temos que ter o nosso pecado afastado. E como que nós fazemos isso? Mediante graça por meio de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por isso que um espírita, por exemplo, quando ele vai fazer bondade, porque acredita que de certa forma aquilo traz uma espécie de galardão, ou aquilo o torna mais nobre, isso não se aplica. Porque o texto que eu acabei de citar vai dizer o seguinte: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom exclusivo de Deus. E não existe absolutamente nada que o ser humano faça para que possa alcançar o céu. Não é isso. Nós não somos salvos por boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Ou seja, nós não somos salvos porque Deus olha e nos vê como bonzinhos. Até porque a Bíblia deixa claro que a justiça humana é como um trapo de imundície. A coisa mais bondosa que você pode fazer, Deus vai olhar aquilo e ver como um trapo de imundície. E se você estuda história bíblica, você vai ver que esse trapo de imundície era o pano, como se fosse um absorvente da época. A mulher utilizava aquilo para conter a sua hemorragia. Então, o ato mais nobre de um ser humano para Deus é tão sujo como aquilo. Você limparia sua boca com um pano desse? Você colocaria um pano desse para limpar a casa? Você colocaria um pano desse para poder limpar um copo que você vai beber água? Acho que não, né? Então, é isso que Deus está dizendo, que não tem como brotar bondade de alguém que não é bom. Por isso que Jesus vai dizer que somente Deus é bom. Então, como nós falamos que Deus é bom, ele providenciou o próprio sacrifício. Ah, mas Deus criou o inferno para as pessoas irem para lá. Não, Deus não manda pessoas para o inferno, Deus resgata pessoas do inferno. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, o pecado ele vai nos afastar de Deus primeiramente, depois ele vai trazer uma dívida enorme. Colossenses 2, 13 e 14 diz o seguinte: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Com quem? Com Cristo. Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removendo inteiramente de nós, cravando na cruz. Ou seja, a cruz é um simbolismo, por isso que ela é um símbolo do cristianismo. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos que o escrito de dívida foi cravado ali. Eu até penso comigo mesmo que seria uma imagem boa para o cristianismo você ter uma cruz vazia e um escrito de dívida colocado ali, porque esse é o símbolo da nossa fé, que a dívida foi paga pelo sangue do próprio Deus. Deus decidiu vir até essa terra e pagar o pecado, pagar um preço, né, pelo pecado que eu e você jamais conseguiríamos pagar. Então, Deus ele não condena pessoas ao inferno, ele apenas tira pessoas do inferno. Ele resgata. Quem quer que as pessoas vão para o inferno é o diabo. Ele também tira, além de tirar o pecado, ele trazer o problema do afastamento de Deus, ele vai também colocar uma enorme dívida sobre nós e a escravidão. E aí entra um conceito interessante, porque muitas pessoas olham para um cristão e falam para ele assim: nossa, mas vocês são escravos, né? Porque vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que fazer isso, vocês não podem beber. Não, na verdade nós somos livres. Escravo é uma pessoa que ele bebe, tem cirrose ou ele usa drogas até cair, até ser internado e chora, ele e a família tentando se libertar. Então, na verdade, liberdade é você poder olhar para qualquer coisa e dizer: você não me controla. Isso é realmente liberdade. É você olhar, como eu posso dizer hoje, e falar assim: o pecado não tem domínio sobre mim. Ah, mas você não peca? Claro que nós pecamos. Mas o pecado é um acidente. Ele não é um lugar onde nós moramos mais. Uma coisa é você tropeçar num buraco, a outra é você morar dentro dele. Então, essa é a grande diferença que a Bíblia deixa aqui. Outra coisa, além do afastamento de Deus, uma enorme dívida, a escravidão também gera a morte. A morte. Como é falado lá em Gênesis 2,17, no dia que comeres deles, certamente morrerá. Isso é uma morte espiritual, junto com o afastamento de Deus. Por isso existe o quê? A manifestação do propósito da cruz. E a cruz vai fazer o quê? Ela é uma manifestação do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E depois nós temos uma manifestação da graça. Graça não significa de graça, significa algo que foi dado graciosamente, sem merecimento. É como uma pessoa, por exemplo, que está precisando de um transplante de um rim, e o outro, um desconhecido, chega para ele e fala: eu vou te doar um rim. Cara, isso é graça, porque você não merecia, a pessoa não te conhecia, você não fez nada por ela para que ela fizesse isso em troca por você.
e ela apenas, simplesmente tira aquela parte do corpo e dá para você, e ela te agraciou com aquilo. Então, nós recebemos o amor, a manifestação da graça e também da justiça de Deus. Como eu disse, a punição pelo pecado deveria ser feita. E Deus providenciou para quem pagasse essa punição? O próprio Deus. Depois, nós temos também, na cruz, ali, vai se consumar a obra da salvação. E existe ali basicamente 7 benefícios, poderíamos falar outros, né? Benefícios que são alcançados com a cruz de Jesus. Quais são eles? Primeiro, a propiciação, né? Desviar a ira de Deus. Propiciação é basicamente isso, desviar a ira de alguém. Porque eu fiz algo muito errado, imagina que você matou, você estuprou, você fez você fez uma série de coisas erradas, e aí você precisa ser punido. Alguém vai ficar com raiva de você. E aí o que significa? Desviar para si, isso é propiciação. Deus desvia a ira, certo? A ira de Deus foi desviada, porque você merecia algo, um castigo. Depois a redenção, que é a liberdade da escravidão. Depois a expiação, que é encobrir o pecado, como aquele animal que era morto, né? Expiação. A reconciliação, que é um ato de Deus reaproximar o ser humano dele. Outro, a justificação. Isso é uma coisa que dá muito pano pra manga, né? Porque as pessoas, elas pensam assim: ah, mas eu não sou justo. Você foi justificado. A Bíblia diz: buscar a paz com todos e a santificação, né? Santificação é um processo. A justificação é algo instantâneo. Cristo olha para você, ele pega todo o pecado e lança sobre ele, pega a justiça dele e lança sobre você. Isso é justificação, você foi justificado. Não, mas nós somos pecadores. Sim, mas você foi justificado. Você é justo, você foi justificado por ele. O perdão, não preciso nem falar, né? O perdão de tudo que nós fizemos na ofensa contra Deus. A regeneração, isso é poderoso. Porque além de tudo isso, Deus ele não nos transforma só em servos, como Jesus fala em várias parábolas. Ele vai dizer o quê? Que nós somos agora o quê? Regenerados. É como se Deus colocasse a gente dentro do seu útero espiritual, vamos dizer assim, e gerasse novamente o ser humano. Você nascesse como uma nova criatura. Você foi reconstruído a um nível extraordinário por ele. Você foi gerado novamente. Mas não agora gerado de uma barriga de uma mulher. Filhos não nascidos da vontade da carne nem do varão, mas de Deus. Então, temos aí nós sendo regenerados por Deus. E o que vai acontecer com isso? Uma vida na cruz. Lembra que eu falei no começo que você não é salvo por aquilo que você faz? Não. Mas um cristão de verdade, ele tem o fruto do Espírito na vida dele. O que é isso? São coisas que emanam da vida dele, que exalam da vida dele naturalmente. Por quê? Pelo simples fato dele agora ter comunhão com Deus. Por exemplo, santificação. Santificação não significa ser perfeito. Significa você ser separado para uso divino. Por exemplo, eu não tenho acho que nenhuma coisa aqui, às vezes você pode ter, por exemplo, uma faca de cozinha. Você vai usar ela para se alimentar. Você pode ter um facão. Eu não tô com ele aqui agora. Mas você pode ter um facão. Você vai chegar para almoçar na casa de alguém, ou vai almoçar na sua casa, e aí você puxar um facão, metade da mesa vai sair correndo. Vamos falar assim, né? Esse cara tá louco. Por quê? Porque, embora sejam lâminas, cada uma tem a sua utilidade, o seu emprego, né? O lugar onde vai ser empregado aquilo, vai ser utilizado aquilo. Então, a santificação significa que agora você tem um lugar exclusivo para ser usado por Deus. Você não é só um pedaço de carne que anda por essa terra. Você é um filho renascido, recriado, regenerado, redimido, expiado, né? Com a expiação feita. E isso vai trazer para você o quê? Um novo propósito para sua vida. Tem também, além da santificação, a transformação do nosso caráter. A transformação anda junto com a conformação, que nós somos agora conforme a imagem de Cristo, porque a nossa mente vai ser renovada. Você, aquele cara, aquela mulher estourada, não é personalidade, não tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com o seu caráter que é mudado pelo Espírito Santo. São frutos, fruto. O Espírito Santo mora dentro de você, assim como uma árvore produz fruto, o Espírito Santo também produz. Bondade, humildade, mansidão, domínio próprio. Eita, hein? Se você olhar para você, tem tudo isso dentro. Jesus, tenha misericórdia. E por último, a glorificação. A glorificação é o último plano para a salvação. É aquele momento onde Jesus Cristo vem, a trombeta toca. E aí o que acontece? Deus ele faz o nosso espírito ser recriado,
mediante a salvação. Ela é instantânea, você levantou a mão, você naquela hora teu nome é escrito no livro da vida. Não vem de vós, é dom de Deus. Já temos a questão da alma, a nossa mente que é renovada dia a dia pela palavra. Aí depende do seu esforço, do seu crescimento. Não é como crescimento natural, que você naturalmente... eu vou ficar parado aqui, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou fazer nada, e aí eu vou ser uma criança para sempre. Não, você vai ficar com 90 anos, velho. Mas o crescimento espiritual depende de você. Ele é com o esforço, então você tem que se esforçar, né? Como é que é o texto bíblico lá? Sobre o reino de Deus, que é tomar a força. Então tem que ter um esforço para que você cresça espiritualmente. Você tem que se desgastar intelectualmente, na alma, seguir o preceito do que Deus manda. Não é eu estou sentindo hoje eu não estou sentindo de... Hoje eu não estou sentindo de pecar. Não é assim, você faz aquilo que tem que ser feito. A sua natureza foi mudada. E por último, quero falar aqui, que esse vídeo já ficou longo, dentro desse processo, ele se consuma quando a trombeta toca, porque quando a trombeta tocar, nossa carne, ela vai ser totalmente restaurada. Ela só vai ser restaurada na vinda do Senhor. Então, a restauração da salvação, o espiritual, que ela acontece instantaneamente após a conversão, da alma, que ela é feita por meio do conhecimento da palavra e do crescimento que você tem que gerar dentro de você mesmo, o crescimento espiritual por meio de leitura da Bíblia, oração, comunhão e busca do Espírito Santo. E por último, você tem a nossa glorificação, que é quando o Senhor virá e nós receberemos uma nova carcaça, vamos dizer assim, um corpo glorificado, perfeito, eterno e imortal. Amém? Se tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aí embaixo. Se vocês tiverem algum comentário para fazer sobre isso, ou se quiser alguma indicação de livro, enfim, tá tudo aqui no link abaixo. Clique aí para você estar se informando, tá tendo acesso a alguns livros, algumas coisas que nós já escrevemos, para você ter acesso ao nosso material, tá bom? Então, graça e paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Outra coisa, o nosso canal no Telegram. Clique aqui também, porque tem um link para você entrar no canal do Telegram para a gente trocar uma ideia por lá e falar da palavra de Deus. Amém? Tchau, tchau.